Isso. Ele matou o pastor do coração. Meus queridos, eu quero convidá-los ao Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Eu quero pensar nesta noite como Jesus coloca a oração em termos de vida prática. Como Jesus coloca a oração em termos de vida prática. Mais uma teologia pastoral, né? Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, a partir do versículo de número 5. A palavra de Deus nos diz o seguinte: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Eu quero frisar essa parte do versículo 6. Leiam comigo. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Meus queridos irmãos, esse é um texto bastante conhecido da palavra de Deus, em que nosso Senhor Jesus aborda não apenas a oração, mas a vida de oração, a intimidade com Deus. A oração, ela é a arte de confidenciar. A oração é a arte de segredar coisas da nossa alma a Deus. A oração é um diálogo que sai do nosso coração em direção ao coração de Deus. A oração é um diálogo, como dizem os latinos, abimo corde, ou seja, um diálogo que sai do fundo do nosso coração. E é um diálogo que dispensa qualquer ritualismo exteriorizado e que dispensa qualquer ação mecanizada. Isso é a oração. E nesse texto que nós lemos aqui nesta noite, no capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus, é uma parte do Sermão do Monte, em que nosso Senhor, ele aborda as ações exteriorizadas. Ele começa o capítulo 6 dizendo o seguinte: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Ou seja, Jesus está dizendo que as práticas da vida cristã, como a caridade, você não tem que fazer para ser visto pelas pessoas. Jesus está dizendo que a oração não é para exibição da pessoa, da personalidade. Jesus está dizendo que o jejum não é para fazer, para que as pessoas vejam, olha que homem piedoso, que homem. Jesus diz até que quando você faz o jejum, vai lá, lava o seu rosto, passa até um óleo para ninguém perceber isso.
porque é uma relação da sua alma com Deus, né? Então, as práticas da vida cristã não devem ser feitas com o intuito de uma autopromoção, para reconhecimento, para o aplauso do público, de maneira alguma. Mas Jesus coloca aqui a oração de uma maneira bem diferente, e por isso o título, né? Como Jesus coloca a oração em termos de vida prática. Antes de mais nada, olhando para esse texto, é importante dizer que a oração no tempo de Jesus, ela havia caído num grande equívoco, e não muito diferente do que as igrejas pós-modernas têm feito nas igrejas hoje. Dentro da cultura judaica, os religiosos, muitos piedosos, eles tinham vários esquemas de oração, e eu quero falar de alguns deles. Primeiro, eles tinham fórmulas de oração, ou seja, para cada coisa na vida eles tinham uma oração pré-escrita. Por exemplo, William Barclay dá alguns exemplos para nós. Alguns judeus tinham uma oração prescrita para antes e depois da comida. Então, antes de comer, ele tinha uma oração decorada, uma oração prescrita. Depois que terminava a refeição, ele tinha outra oração. É a oração depois que almoça, depois que janta, depois que come. Chegava a lua nova, então tinha a oração da lua nova, uma oração prescrita, uma oração formalizada. Tempestade, tinha uma oração para a tempestade. Então ele lia, ele recitava a oração para a tempestade. Quando você recebia uma boa notícia na sua casa, então o judeu tinha uma oração para as boas notícias. Ele ia lá, recitava aquela oração. William Barclay diz que eles tinham até oração para a mobília nova. Então vamos colocar de maneira atualizada. Comprou um sofá novo, então tinha a oração do sofá novo. Era assim. Então eles tinham uma oração da mobília nova. Ao entrar e ao sair da cidade, tinha uma oração. Vai entrar na cidade, tem uma oração. Vai sair de viagem, tinha outra oração. Então eles tinham a tendência de repetir e repetir aquela oração, e tinha que ser a oração correta, na hora correta, com relação àquele assunto, né? Era assim, dessa maneira, meticulosa, literal, e com isso eles caíam num formalismo muito grande. Eu puxo uma nota de rodapé e digo aos irmãos que no meu tempo de criança, eu também aprendi essas orações formalizadas, e uma delas eu me lembro até hoje. E talvez muita gente que não foi criado no cristianismo protestante talvez conheça. E era assim: com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus e do Espírito Santo. E ficava, toda vez ia dormir, rezava toda vez. Então, Jesus está dentro desse contexto do formalismo, né? Mas havia uma outra coisa também no tempo de Jesus, em que a oração havia caído num equívoco muito grande. Eram as horas fixas de oração. Para o judeu, para o fariseu, era a oração da hora terceira, 9 horas da manhã. 9 horas da manhã era a primeira oração. A oração da hora sexta, meio-dia. Então, naquela hora, a oração do meio-dia. E a oração da hora nona, ou seja, às 3 horas da tarde. Então, o judeu piedoso, ele estava obrigado a orar 3 vezes ao dia, como os islâmicos estão obrigados a orar 5 vezes ao dia. E onde ele estiver, ele se ajoelha no chão e começa a orar, né? O que Jesus está dizendo é o seguinte: que a oração naqueles dias tinha caído não só no formalismo, mas também no ritualismo, no ritual, né, da hora marcada. Mas havia uma outra questão a respeito da oração também. Tinha os lugares da oração, ou seja, especialmente na sinagoga ou no templo. Meus irmãos, é inegável que certos lugares são mais apropriados para a oração, sem dúvida nenhuma. Mas daí um rabino dizer que a oração
ela só é eficaz quando for no templo ou na sinagoga, aí é uma outra coisa. Por quê? Porque isso não passa de superstição. Não é isso o conceito de oração. Mas também no tempo de Jesus tinha o tempo da oração. O tempo da oração. Muitos fariseus alargavam as suas orações, espichavam as suas orações, porque eles entendiam pela máxima que quando os justos fazem longas orações, suas orações são ouvidas. E a gente sabe que isso é uma bobagem muito grande. Isso é uma crendice e que nada tem a ver com a prática da vida cristã, Mas também tinha no tempo de Jesus o objetivo da oração. Alguns fariseus faziam as orações só para se aparecer, como está aqui no capítulo 6. Eu chamo de oração ostentação. Ostentação. E em pé, era comum você em frente, nas praças, nas sinagogas ou no templo, os fariseus em pé, com os braços estendidos, com a palma da mão levantada aos céus, com a cabeça inclinada, seja na entrada da sinagoga, nas praças. Era uma exibição, por que não dizer uma certa ostentação. Então era a respeito disso que Jesus coloca para os seus discípulos, quando ele traz a baila, quando ele traz o tema sobre a oração. Agora, como Jesus coloca a oração em termos de vida cristã? E é isso que é o cerne da reflexão desta noite. Primeiro, Jesus coloca a oração como sendo a relação mais íntima da alma. Oração é a relação mais íntima da alma. Jesus disse: entra no teu quarto, versículo de número 6, fecha a porta, orarás a teu pai que está em quê? Em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. É uma coisa particular, é uma coisa íntima. E o que Jesus coloca para os seus discípulos no Sermão do Monte é que a oração é a relação mais íntima com o Pai, através, claro, de Cristo, do sangue de Jesus. Charles Swindoll, num livrinho bastante sugestivo chamado Intimidade com o Todo-Poderoso, ele coloca o seguinte, que muitas vezes nós estamos envolvidos com as coisas de Deus, mas não em intimidade com Deus. Olha que coisa interessante. Às vezes na igreja a gente dá aula na escola dominical, dá aula para criança, trabalha na cozinha, trabalha não sei na onde, participa dos encontros. Ora, isso tudo são envolvimentos com as coisas de Deus, mas isso não significa intimidade com Deus. E Jesus fala aqui: entra no teu quarto, fala com o Pai que está ali em secreto, e o Pai que está em secreto te ouvirá, te recompensará, te abençoará. Então, como Jesus coloca a oração em termos de vida cristã, Jesus coloca que a oração é a relação mais íntima da alma, da alma, da alma. E não é a quantidade de palavras. Jesus diz aqui, olha, quando orares, onde é que está aqui? Versículo 7, e orando, não precisa usar de vãs repetições como fazem os gentios. Por quê? Que eles ficam repetindo, porque eles presumem que pelo muito falar serão movidos. Então Jesus está quebrando esse paradigma, esse estereótipo, e dizendo o seguinte: oração não é isso. Oração é a relação mais íntima da alma. Entra no teu quarto, fala com o Pai que está ali em secreto, e o Pai que está em secreto vai te ouvir, vai te abençoar. É intimidade. Aliás, pelo muito falar, eu lembro um pouco dos profetas de Baal, quando estão lá no Monte Carmelo, um profeta disputando quem é o Deus verdadeiro, e os profetas de Baal começam lá, e diz o texto que eles ficam repetindo: responde-nos Baal, responde-nos Baal, responde-nos Baal, e ficam lá.
E o profeta fica lá esperando. E o profeta só faz uma oração: Senhor, ouve e responde-nos. E foi quando desceu água, desceu fogo e lambeu as águas, o córrego que estava em torno daquela lenha. Na cidade de Éfeso, os gentios da época de Paulo repetiam: grande a Diana dos Efésios, grande a Diana dos... e ficavam repetindo. E no conceito, de Jesus, em termos de oração, ele diz: não precisa nada disso, porque a oração é a relação mais íntima da alma, precisa ter essa relação com Deus, de intimidade. Os muçulmanos também usam a repetição de palavras sagradas e ficam batendo naquela tecla, como os hindus também têm os seus famosos mantras, O que Jesus está colocando para nós é da relação íntima da alma, e que tantas vezes ele mostrou isso aos seus discípulos no seu ministério. Quantas vezes a gente vê no Evangelho Jesus saindo para orar sozinho, porque ele salienta aqui a relação mais íntima da alma. No livro do profeta Joel, ele diz: rasgai, pois, o vosso coração, não as vossas vestes. E meus irmãos, nós temos o grande privilégio e a liberdade de orar, de ter essa intimidade com Deus. E a igreja tem que cultivar essa intimidade. Nós como povo de Deus, temos que cultivar essa intimidade, essa preciosidade que é a oração a sós com Deus, particular, privada. Imagine se nós vivêssemos um tempo de Daniel, quando Daniel foi privado de orar por decreto de Nabucodonosor. Graças a Deus a gente não tem isso. A gente não tem isso. Amanhã depois eu não sei, pode ser que aconteça, mas hoje não temos. Disse que Henrique III, rei da França, proibiu os criados de orarem com seus familiares. Quando eu li isso no comentário de John Trapp, eu achei interessante, porque eu fiquei pensando, eu acho que o rei Henrique III começou a desconfiar que os súditos, os empregados da corte começaram a sair para orar com os familiares, acho que ele não voltava mais, porque ele proibiu. Nós não temos essa proibição, graças a Deus. E daí, ainda mais a importância de termos então a relação mais íntima da alma, que é a oração. Entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que está em secreto te recompensará. Então ele manda você no quarto ali levar a sua oração, mas ele não manda você levar a oração para Israel. Às vezes as pessoas enchem sacos cheios de pedido para levar ao monte. Para que serve isso? O grande perigo para quem leva a oração no monte é que, se Deus atender o seu pedido, você vai achar que foi o monte que fez aquilo e não Deus. E aí vai surgir a idolatria do monte. Pessoas que mandam malas de oração para Israel como se fosse um lugar energizado. Isso é uma crendice muito grande. Eu fico pensando se a mala com oração se extraviar. Ao invés de ir para Israel, for para a China, a oração então não chega diante de Deus. Que bobagem é essa? E Jesus quebra tudo isso quando ele coloca a oração como a relação mais íntima da alma. Entra no teu quarto, lá em segredo com o Pai, porque o Pai vai te ouvir em segredo, e em segredo Ele vai te acolher, te recompensar. A segunda observação que eu faço nesse texto, meus irmãos, ou seja, como Jesus coloca a oração em termos de vida cristã,
é que Jesus também disse aqui para nós que a oração, ela está na administração de cada um. O texto diz: tu quando orares. Olha só que coisa interessante. A oração está na administração de cada um. Tu quando orares, ou seja, nenhum anjo do céu vai orar no seu lugar. Isso é uma coisa particular nossa, que cabe a nós administrarmos um momento a sós íntimo com Deus. Da mesma maneira que ninguém pode se alimentar e nem beber no nosso lugar, porque nós necessitamos da comida, do alimento, da água. Com a comida nós saciamos a nossa fome, com a água dessedentamos a nossa sede, mas ninguém pode fazer isso no nosso lugar. A oração é a mesma coisa. Então Jesus não só coloca a oração como uma relação mais íntima da alma, mas ele também diz que a oração está na administração de cada um. Tu, quando orares, é uma responsabilidade nossa, inteiramente nossa. Kierkegaard, no seu diário, ele diz que orar é respirar. Essa é uma frase belíssima. Orar é respirar. Ou seja, sem respirar você morre. E sem orar acontece a mesma coisa. Acontece a mesma coisa. E eu sei que nós vivemos num mundo frenético, estamos sempre correndo, atulhados de afazeres. Disse que a primeira coisa que fazemos logo que acordamos é olhar para o relógio. Isso é constatado. Carl Honoré diz isso no seu livro chamado Devagar. A primeira coisa que fazemos logo que acordamos é olhar para o relógio, porque o relógio nos dá as coordenadas, a posição em relação ao resto do dia, o que devemos fazer e como agir. É o relógio quem dá as ordens. Jesus está dizendo o seguinte, que a oração está na nossa administração. Tu quando orares. E é claro que nós vivemos na cultura da pressa. Está todo mundo com pressa, meus irmãos. Tudo é feito às pressas. Não suportamos o mais leve atraso, o mais simples lentidão. É a cultura do trabalho excessivo. Saudou Benjamin Franklin o mundo do capitalismo com a máxima: tempo é dinheiro. E as pessoas usam o tempo para quê? Para ganhar dinheiro rápido. E quando você diz a um empresário que ele deve parar para orar, onde cada hora da sua empresa representa milhões, isso é um desafio. Esse é o desafio que Jesus coloca. Tu, porém, quando orares. Ou seja, a oração está na administração de cada um. Eu li a respeito de um dono de uma empresa, de uma fábrica da Pensilvânia, em que ele calculava cada segundo que levava para executar uma função dos seus funcionários, com o propósito de poder programar maior eficiência dos seus funcionários. Então ele usava um cronômetro, e uma regra de cálculo para estabelecer quanto tempo devia durar cada tarefa. Então, se a pessoa estivesse ali fazendo parafusos, então ele calculava quanto tempo a pessoa fez o parafuso. Em tantas horas de jornada, do trabalho, tinha que ter tantos milhares de parafusos. Ele andava na fábrica com o cronômetro e com a sua material de medição. Então é um mundo assim do trabalho excessivo, onde as pessoas não têm tempo. E Jesus está dizendo que a oração, não sou eu que tenho que administrar a sua oração, é você mesmo, somos nós. Tu, porém, quando orares. No Japão, houve a morte de um rapaz por excesso de trabalho.
Ele trabalhou tanto que morreu. Morte por excesso de trabalho. Um corretor de imóveis que trabalhava em média 90 horas por semana, mas aí de 90 horas foi subindo ainda mais. E na década de 80 ele teve um ataque cardíaco e morreu. Idade? 26 anos. Então, morte por excesso de trabalho. E Jesus está falando o seguinte: tu, porém, quando orares, ou seja, a oração está na administração de cada um. Jesus deixa claro, deixa por nossa conta o desafio do tempo. E da mesma maneira que eu tenho que arrumar tempo para ler o jornal, tempo para jantar fora, tempo para o clube, tempo para praticar esportes, tempo para fazer um curso, tempo para ver televisão, tempo para ouvir música, tempo para o lazer, tempo para ir ao shopping, tempo para ir ao cinema. Da mesma maneira, cabe a mim administrar o tempo para o momento da oração. Tu, porém, quando entrares, a administração da oração está para cada um. Então, meus queridos, a nossa corrida não nos leva a nenhum lugar se nós não tivermos comunhão com Deus. E é isso que ele está colocando aqui, em Mateus, capítulo de número 6, no Sermão do Monte. Aliás, quanto mais a gente corre, parece que mais insatisfeitos nós estamos, porque não sacia a nossa ansiedade. E nesse caso eu cito para exemplificar um engenheiro belga que construiu um carro 1899, um carro de corrida na forma de um foguete, com 2 motores. E qual o nome com que ele batizou aquele seu invento, aquela sua construção? Em francês, ele colocou o nome de Jamais Contente. Jamais Contente. Esse era o nome do carro mais veloz em 1899. Jamais Contente. E na vida é assim: corre, corre, corre e nunca, jamais contente. Jesus está dizendo o quê? Que a oração está na administração de cada um. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. É a nossa administração. E a mesma coisa que ele disse a Marta: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Quem é que não anda inquieto e preocupado com alguma coisa? Mas ele diz: uma só coisa é necessária, e Maria escolheu a melhor parte. Qual era a parte de Maria? Estar aos pés de Jesus. Isso é a comunhão, isso é a intimidade com Deus. E para isso é preciso administrar o tempo. É preciso desacelerar, moderar o ritmo. Salmo 46: aquietai-vos. Efésios capítulo 5: remir o tempo, como diz Paulo, administrar o tempo. E é isso que nós devemos fazer. Terminando, eu quero também exemplificar uma história que me chamou a atenção. No tempo da Revolução Americana, disse que George Washington, presidente dos Estados Unidos, foi se retirando no meio daquela tumulto, daquela confusão, daquela situação. Ele se retirou em alguns momentos, alguns segundos, na praça, onde tinha um jardim. Ele se aventurou ali, na vizinhança, e pela curiosidade, um homem começou a observar: onde que o presidente vai? O que ele está fazendo? Ele foi na surdina, espiando, e ele viu que o pai da sua nação estava de joelhos orando. O pai da sua nação estava de joelhos orando.
Meus queridos irmãos, como Jesus coloca a oração em termos de vida cristã? Primeiro, é uma relação íntima na alma. É para a gente. Para termos comunhão com Ele, entra no teu quarto. Fala com o Pai. Tenha momentos de intimidade com Ele. Isso é importante. E a segunda coisa é que isso está na administração de cada um. Cada um deve ter o seu momento de comunhão e a sós com Deus. Que Deus nos ajude. E que Deus nos abençoe.